A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações para que você receba os nossos vídeos de primeira mão, todo vídeo que sobe na plataforma digital, o de YouTube, YouTube lhe comunicará por uma notificação. Todo o vídeo novo subindo no canal, você será notificado. Irmãos, estamos aqui, Corunha, na Espanha, para gravar mais um vídeo para o canal. Tem outros temas que os irmãos me pediu para gravar, sobre a graça, a diferença da graça e dos galardões. Tem muitos irmãos na congregação que entendem que a salvação é por obra, tem que praticar obra para ter galardão, para poder se salvar. Não é dizer que as obras elas não estão desassociadas da obra da salvação, mas as obras propriamente não são elas que nos salvam. Nós somos salvos, por isso praticamos boas obras. As obras são a evidência da salvação. Tem inclusive um irmão que eu conheço, ele de Anápolis. Quando eu estava em Anápolis, ele foi lá onde eu estava, e o conceito dele, irmão, ele apresenta muitos textos da Bíblia, só que é uns textos tudo fora dos contextos que diz respeito à causa da salvação. Ele faz uma mistura, põe textos que está se referindo à evidência e põe como se fosse causa, E o pensamento dele é que o homem não perdeu o livre-arbítrio. Então, este conceito é um conceito pelagiano, é um conceito de herege. Irmãos? Não existe na história do cristianismo, nem nos apóstolos, defender salvação por obra. O único que defendeu essa salvação por obras foi Pelágio, porque ele dizia que o pecado de Adão não afetou o homem. É o que nós vemos nessas cartas, 7 cartas do Braz aí, é um conceito pelagiano. Em nenhum momento das cartas eles falam que o homem perdeu o livre-arbítrio, um conceito pelagiano. Querendo dizer, o que os papas consideraram como lixo, os anciãos pegaram e colocaram nas cartas. Mas o nosso assunto aqui não vai ser hoje, é só para se referir a esse irmão. Toda vida que ele entra no comentário, eu apago os comentários dele, irmão, porque não traz nenhuma edificação. E ele fez um trato comigo, falou, não, você não manda texto para mim e nem eu mando para você. Mas ele não cumpriu a palavra, Continua vindo aí nos comentários. Mas o meu assunto de hoje, que nós vamos gravar hoje, bastante dias, vemos analisando este assunto da graça irresistível. A doutrina da graça irresistível. Irmão,
graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar sua influência irresistível. Vejamos bem, vejamos lá a parábola dos lavradores maus. Nós vemos lá a resistência lá em Mateus 21, 33 e 43. Romanos também 10 e 21. A doutrina da graça irresistível significa que Deus é soberano e pode sobrepujar toda resistência, quando quiser, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a sua mão. Daniel, capítulo 4, verso 35. No céu está nosso Deus, e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, verso 3. Né? Agora, nós vamos ler aqui Romanos 9, de 14 ao 18, e depois o 9 e o 20. Vamos ver aqui o que diz a Escritura. 9, 14 ao 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprovei ter misericórdia, e compadecer-me-ei, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Deixa eu ver aqui, irmão. Do verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece que ele tenha prazo. Agora vamos ver o 20. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto, porventura, a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que mostra, né, a sabedoria de Deus sobrepujando a vontade do homem. Agora, irmãos, na Escritura nós encontramos dois chamados. Um chamado geral e o outro chamado do coração. Vamos ver aqui 1 Coríntios 1 e 24. Vamos ver aqui 1 Coríntios 1 e 24. Vamos ver aqui o que a Escritura deixa claro para nós aqui sobre a graça irresistível.
Veja bem. 1:24. Um e 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqui, irmão, e pregando o evangelho a judeus e a gregos. E eles não foram receptivos à voz do evangelho, querendo dizer, um chamado geral. Aqui é um chamado geral. No chamado geral, veja aqui, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os que não foram receptivos. Mas os que entraram no chamado eficaz. Veja como que está escrito. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pegamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para os que não foram chamados, os que foram chamados para um chamado geral, nos pregamos a Cristo, que é, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e para os gregos, mas os que foram chamados pelo chamado eficaz, pela graça irresistível. Veja o que foi que aconteceu. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí já não foi escândalo e já não foi loucura. O primeiro grupo, que era dos chamados gerais, foi escândalo e foi loucura. Mas para o segundo grupo, que foi chamado pelo chamado eficaz, que é a graça irresistível, vos pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus, querendo dizer, não houve resistência da parte de Deus. Irmãos, vejamos outro texto que deixa mais claro esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 4. Só para os irmãos entenderem o que é a graça irresistível. Não é dizer que a pessoa não resiste, mas essa resistência acontece no contexto do convencimento. Lá em Atos 7:51, né? Lá em Romanos 10:21, lá em Mateus 21 e 43, lá nós vemos a resistência. Agora, vamos ver 2 Coríntios capítulo 4, do verso 4. Nos quais o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos, nós, mas a Cristo, como Senhor, e a nós mesmos, como vosso servo. Porque diz, das trevas
resplandece a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo. Aqui o apóstolo ele usa de uma figura de linguagem lá do primeiro dia da criação, quando diz, haja luz, e houve luz, e a luz toda foi iluminada. Assim ele se refere aqui, se refere aqui no verso 6, porque Deus diz que das trevas resplandeceu a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Entendeu, irmão? Não foi nós que fomos atrás da luz, foi ele que resplandeceu em nós a sua luz. E por que que nós cremos nele? Porque ele resplandeceu em nosso coração, e nós cremos. E nós cremos em Deus. Agora, irmão, o Senhor Jesus, aqui João 6,64, aqui ele fala de um pré-requisito da salvação. Um pré-requisito que acontece antes. Aqui é João, capítulo 6, versos 64 e 65. Só para os irmãos ver o que é a graça irresistível. 6,64. Contudo, João 6, versos 64, 65. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem era os que o haviam de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Então, aqui tem um pré-requisito antes. Cristo fala, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Primeiro, é o Pai que concede. E depois, a pessoa vem a Cristo. Vamos ver outro texto aqui, 6:37. 6:37. Vejamos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quer dizer, não é o homem que dá o primeiro passo para Deus. É Deus que vai lá, pega o homem e traz o homem para Cristo. Outro texto. João 6:44. Vamos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Agora vamos ao outro texto aqui. João 1:12. Vamos ler 1:12, porque tem muitos que falam esse texto, que é o homem que tem que decidir se ele quer crer ou se ele não quer, não crer. É um texto mal interpretado, irmão. Vejam bem, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Agora vamos ver. O 13 vai explicar o 12. Olha aqui o texto.
os quais não nasceram. Ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós lemos o 12, dá para entender que o primeiro passo foi do homem. Mas todos os que receberam deram o poder de serem filhos de Deus. Mas aí nós vamos ver por que eles deram o primeiro passo de receber a Cristo. Aqui tem duas coisas que estão juntas, entrelaçadas: a fé e a regeneração. Mas o 13 vai explicar que os que foram a Cristo, aqui explica, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então o que o texto está querendo explicar para nós aqui, que antes das pessoas receber a Cristo, teve uma ação de Deus antes. Teve uma mudança no coração. Deus tirou os tampões dos ouvidos antes. Deus tirou as vendas dos olhos antes. Aí é aí que nós entramos no 12. Mas a todos os que receberam, querendo dizer, teve a fé, os que receberam teve a fé. Mas antes da fé, teve o novo nascimento. Duas coisas juntas, ligadas. Por que eles receberam? O 13 vai explicar. Não foi ali a vontade humana, a vontade da carne. O 13 explica. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso aqui se chama graça irresistível. Por que eles não resistiram? Porque teve uma ação soberana de Deus antes de eles receberem a Cristo. Primeiro, os seus corações foram preparados, as escamas das incredulidades foram tiradas dos olhos, entendeu? Os tampões dos ouvidos foram tirados, as vendas dos olhos foram tiradas. Para quê? Para eles, pela pregação do Evangelho, receber a Cristo. Eles se tornaram receptivos a Cristo, receberam a Cristo, porque teve uma ação sobrenatural de Deus, que, como diz aqui, ó, os quais nasceram. Não foi pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, e nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então aí juntou as duas partes, regeneração e novo nascimento. Duas coisas aconteceu junto. Mas primeiro, para o homem crer, teve que ter uma ação de Deus para preparar o coração do homem, para tirar os tampões dos ouvidos, tirou as vendas dos olhos. Aí eles creram. E aí receberam, como diz, mas todos os que receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Mas o receber aqui não foi o que veio primeiro. O que veio primeiro? O que veio primeiro é que está no verso 13, que fala do novo nascimento. O que aconteceu no novo nascimento, o 13 explica. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, e nem da vontade de Deus. Mostrando, irmão, que o homem
o homem, o humano, não tem parte no novo nascimento. É isso que o 13 está falando aqui. É uma obra interior que acontece de Deus para o homem, que não tem o processo humano. É um processo unicamente divino. É o que está escrito aqui no 13. Os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. É como lemos lá em Ezequiel 11, do 18 ao 19. Falará que Deus foi ao encontro do seu povo, para que ele lhe seguisse. Deus se dirigiu a eles, tirou deles o coração de pedra. O coração de pedra é uma figura de um coração incrédulo, de um coração ímpio, de um coração que não crê em Deus, entendeu? Então esse é o coração de pedra. Deus tirou do homem coração de pedra e deu-lhe um coração de carne, querendo dizer, um coração receptível à palavra de Deus. Deu para ele um coração sensível à voz do Evangelho, à pregação do Evangelho. E aí a pessoa crê ali. Querendo dizer, esta ação de Deus antes é para quê? Para preparar o coração do homem. Para quê? Para que o homem não resista à voz de Deus. A resistência, ela só acontece no campo do convencimento. Como diz lá, que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado. Então, no campo do convencimento, que é o que aconteceu com Paulo, antes de Deus encontrar com ele no caminho de Damasco, que quando ele perseguia os santos, matava, dava testemunho contra os santos, e todo aquele processo de perseguição, aquilo dali Deus ia mexendo no coração de Paulo, e ele ia resistindo, né? Quando saiu do campo do convencimento, que terminou o tempo do convencimento, que desembocou dentro do chamado, aí foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, 9 de Atos, que o Senhor apareceu para ele e Paulo caiu por terra com o rosto no chão, viu, irmão? Ali não tinha cavalo, viu, irmão? Ele não caiu de cima de cavalo, não tinha cavalo. Ali é uma ideia que colocaram para que Deus derrubou Paulo de cima do cavalo. Nada disso está escrito. Está escrito lá que ele caiu por terra, se rendeu. E o Senhor falou, Paulo, Paulo, duro é para tu recalcitrar contra os aguilhão. O aguilhão era um instrumento para amansar touro, entendeu? Se usava de aguilhão para dominar touro. Então, o conceito ali dessa passagem Cristo apresenta Paulo como um touro, como um boi bravo, querendo dizer, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhão. Por quê? Chegou a hora ali da graça irresistível que manifestou para com Paulo. E ele não teve como resistir. Então, toda a resistência que nós vemos na obra da salvação, da pessoa resistindo, aí está no campo do convencimento. Do convencimento. Mas quando chega no campo do chamado, não existe opção, irmão, para a pessoa. Não existe. Por quê?
Porque o coração da pessoa, ele já foi preparado para ele receber a Cristo. Então ele não tem uma opção de dizer um não para Cristo. Por quê? Porque os tampões dos ouvidos foram tirados, as vendas dos olhos foram tiradas, o seu coração foi amolecido pela obra do Espírito Santo, o seu coração ficou receptivo à obra do Espírito Santo. Então, por isso que chamamos de graça irresistível, que não tem mais. Chamamos também de chamado eficaz. É o mesmo texto que está lá em Coríntios, né? Capítulo 1, do verso 23 e 24. Os que estavam o coração duro, foi pregado o evangelho para todos. E o evangelho foi escândalo para quê? Para os judeus. Foi loucura para os gregos. Mas os que foram chamados pelo chamado eficaz, pela graça irresistível, como foi falado lá, vos pregamos Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Entendeu? Porque o chamado eficaz, ali naquele chamado eficaz, nós não vemos embutido nem escândalo, nem loucura, do que está no verso 23. No 24, o coração está preparado para receber Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso que nós vimos na Escritura. Agora, nossos irmãos arminianos colocam que tem como a pessoa resistir. No chamado, não tem como a pessoa resistir. Tem como a pessoa resistir só lá no processo de convencimento. No processo do convencimento, por quê que tem resistência? Porque os tampões não foram tirados dos ouvidos. As vendas não foi tirada dos olhos. Entendeu? Então tem a resistência. Agora no chamado, não tem mais tampões nos ouvidos, nem venda nos olhos. O coração está receptível ao chamado. Então a única opção é receber a Cristo como o Senhor e ser salvo, irmão. É este o aspecto da graça irresistível. Vou ler aqui outro texto. É em Gálatas. Para nós encerrar aqui, Gálatas 1, 3 e 4. Olha aqui, ó. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Deu a vida por nós para quê? Para nos desarraigar. É igual você arrancar uma planta com raiz, com tudo. Assim é Deus tirando o homem, desarraigando o homem do mundo da perdição. Deus trazendo ele pela graça irresistível, Deus arrancando. Aqui não fala que é nós que nos arrancamos e vamos para Cristo. É Ele que nos arranca e nos leva para Ele mesmo. Outro aqui, vamos ler aqui o 15 e o 16. Gálatas 1, 15, 16. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer,
e me chamou para a sua graça. Aqui é Paulo falando que Deus separou ele para a salvação antes de ele nascer. Quanto, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou para a sua graça, me aprove revelar seu Filho em mim. Antes de ele nascer, Deus separou. E quando ele nasceu na sua existência, foi revelado Cristo nele. Por que foi revelado? Porque o Senhor já tinha sido eleito antes de ele nascer. Irmão, é tanto que no chamado, não existe graça resistível, como os arminianos querem defender. Por que não existe? Porque no chamado eficaz, o coração da pessoa já não está mais um coração rebelde contra Deus. Porque esta ação que vem primeiro removeu aquela rebelião, preparou o coração, tirou os tampões dos ouvidos e tirou as vendas dos olhos. Então a pessoa vem para Cristo. Aí ele não tem uma opção de crer ou descrer. Não, ele vem para Cristo. Por isso que receberam a Cristo. Porque a operação do novo nascimento não veio pelo sangue, nem pela vontade do varão, nem pela vontade da carne, mas unicamente pela vontade de Deus. O outro vídeo que eu vou falar é sobre a diferença entre a salvação e os galardões. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.